Esse vídeo é para continuar a tratar do estado de necessidade, porque o artigo 24 ele traz dois parágrafos que também são bem cobrados nas provas VUNESP, nos concursos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Bom, o parágrafo primeiro nos diz que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, né? Para a gente enxergar quem é que tem esse dever legal de enfrentar o perigo, a gente tem que ir para o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. O artigo 13, parágrafo 2º, ele fala da relevância da omissão. E a omissão será penalmente relevante quando o omitente, por exemplo, tinha um dever, o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, né? E esse dever, ele cabe a quem, né? O artigo diz, incumbe a quem? Vai caber às seguintes pessoas, né? Quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, você pode colocar aqui o policial que foi aprovado em concurso público, que, né, é o nosso caso, e aí tem o dever de enfrentar o perigo, de proteger a sociedade. Pode colocar a mãe, que tem o dever com o filho, com a alimentação e tudo mais. Tutores, né? Pessoas que estejam nessas condições com vínculo legal. Ou a pessoa que assume, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Isso aqui já entra as relações contratuais. Por exemplo, um salva-vida de um ambiente privado, né, de um clube privado, quando ele se coloca, ele é contratado na condição de salva-vida, um bombeiro civil, né, do âmbito privado, essas pessoas têm o dever de enfrentar o perigo. E a pessoa que com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Ali a gente entende, né, a doutrina entende, que não seria diretamente uma pessoa que cria um risco de forma culposa, mas a pessoa que com um comportamento irresponsável e intencional, ela cria o risco para a ocorrência do resultado. Seria aqui, de uma maneira simples, a mesma coisa que eu estar presente num cruzeiro, fazer algo que cause o acidente e depois eu me utilizar do estado de necessidade, sacrificando a vida de alguém para me salvar. Nos concursos da polícia é muito questionável quando diz, né, devia e podia enfrentar o perigo. A gente tem que entender que o direito não vai exigir que o policial seja um suicida, ele não vá de encontro à morte, né? Que ele apenas tome uma atitude, ele não pode ser o primeiro a correr, é só isso, simplesmente que quer dizer. Ou seja, se eu estou indo em uma diligência, né, e chegar lá tem 10 pessoas armadas de fuzis, eu não tenho obrigação de enfrentar esses indivíduos com a minha arma, não é isso. Mas eu tenho o dever de tomar uma atitude. Eu encosto num lugar seguro, peço apoio, então é esse dever que o direito põe. Se tiver condições de eu intervir pessoalmente, eu venho a intervir, se não, não o faço. Tá? Bom, o parágrafo 2º, o que ele nos fala? Ele nos fala da condição que, ele diz assim, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Né? Isso é o parágrafo 2º do artigo 24. Dentro do estado de necessidade, ele está falando aqui que se a pessoa tem que tolerar a perda daquele bem jurídico e ela sacrificar um bem de maneira desproporcional, isso não vai ser estado de necessidade. Exemplo, eu não posso salvar uma obra de arte sacrificando a vida de alguém. Isso não é, no Brasil, estado de necessidade, ok? Mas o direito entende que mesmo assim seria possível a aplicação de uma causa de diminuição de pena de 1 a 2/3. É simplesmente isso que diz o parágrafo 2º. Não trabalhamos aqui com hipóteses, né? Existem teorias que falam do estado de necessidade, exculpante. Na verdade, isso aqui não seria estado de necessidade, seria uma causa de diminuição prevista no artigo 24, parágrafo 2º, tão somente. Por aqui a gente encerra então o assunto estado de necessidade e espero que tenham gostado do vídeo.